Na natureza, as populações geralmente estão evoluindo. Então, se nós observamos, por exemplo, a grama em um campo aberto, um grupo de lobos, girafas ou até mesmo bactérias no corpo de uma pessoa, né? Levando em conta que todas essas são populações naturais, elas estão em algum grau de evolução, tá? Todas essas populações, elas são suscetíveis a evoluir, né? Por pelo menos alguns, pelo menos um de seus genes. Essas populações, não quer dizer que quando a gente observa, quando a gente diz que essas populações estão evoluindo, isso não quer dizer necessariamente que essas populações vão chegar a um nível, né, de perfeição por conta dessa evolução, tá? Elas não vão chegar a um estágio final, tá? Toda evolução significa que uma população está alternando sua composição genética ao longo das gerações. Então, essa variabilidade genética é importante, porque como os indivíduos, né, de uma maneira geral, os organismos, eles interagem com o meio ambiente e muitas vezes o meio ambiente é um fator determinante para o sucesso da sobrevivência de uma determinada espécie, né? Pode ser que a expressão de um determinado gene não seja suficiente para tornar aquele indivíduo apto, né, para sobreviver em um ambiente que acabou se tornando adverso para uma determinada expressão gênica, tá? Então, essas alterações, essa evolução que acontece ao longo do tempo, né, ela é sim bem vista desde que esse fator vai ser considerado evolutivo, desde que ele seja benéfico e seja herdável, tá? Então, essas alterações que nós observamos podem, por exemplo, ser sutis. Então, dentro de um grupo de lobos, você pode ter uma variação discreta na pelagem de um deles, né? Então, e essas alterações também podem acontecer, né? Essa mudança ao longo do tempo pode acontecer por seleção natural, tá? O que é a seleção natural? É um termo, né, defendido pelo Charles Darwin, tá? Que diz que os indivíduos mais aptos sobrevivem, né, às condições de um determinado ambiente. Então, a época em que o Darwin fez essa proposta sobre a seleção natural, que inclusive com a publicação do seu livro houve um rebuliço na comunidade científica na época, né? Nesse mesmo período, pairava a proposta do Lamarck, que era a lei do uso e desuso. Então, você poderia ter, por exemplo, um determinado órgão que, à medida que você utilizasse, ele se desenvolvia, né? E à medida que parasse de utilizar, a tendência é que ele atrofiasse. Então, ele fez essa analogia, né, essa comparação com algumas girafas, né? Então, o que ele propôs? Que as girafas que faziam maior esforço, né, para alcançar as folhas mais altas das árvores, os galhos mais altos onde estavam as folhas, né, em melhores condições para serem consumidas, sobreviviam, enquanto que os indivíduos de pescoço mais curto, eles não se esforçavam o suficiente e acabavam morrendo porque não conseguiam alcançar essa vegetação mais alta, né? E aí, por conta de uma mudança no meio ambiente, onde a gente teve escassez de vegetação a uma determinada altura, né, acabou provocando o processo de seleção natural, na verdade, que foi proposto pelo Darwin, tá? Então, essas alterações que nós observamos naturalmente nas populações, a gente chama de mutação, tá? Então, como é que a gente vai definir mutação? Elas são mudanças que ocorrem no material genético, tá? Na molécula do DNA dos organismos vivos, tá? Essas mudanças, elas se tornam uma fonte importante
de variabilidade genética, né? E muitas vezes são o responsável, tá? Essas alterações, essas mutações, muitas vezes são responsáveis pelo surgimento de novas espécies, tá? Uma observação importante para se fazer é o fato de você ter pesquisas isoladas em áreas de conhecimento, em sub-áreas, né? No caso da biologia, você ter, no caso da genética, a introdução de técnicas moleculares para auxiliar justamente nessa confirmação, tá? Se um determinado indivíduo passou a apresentar uma característica diferenciada, se essa alteração ocorreu geneticamente falando, a ponto de fazer com que houvesse uma divergência, né, nessa genealogia, transformando esse indivíduo num representante de uma espécie nova, tá? Então, aonde que a gente pode observar essa mutação? Através de falhas do material genético, né? Durante a divisão celular, aqueles pontos de checagem, todo aquele mecanismo, né, de verificação, de correção, né, a atividade da DNA polimerase que faz a replicação do DNA, né, todo esse processo pode acontecer alguma falha, a excisão dos introns da molécula do RNA, né, de forma que ele possa amadurecer. Se um intron ficar, né, a mais na hora de fazer a leitura para síntese de uma determinada proteína, você pode ter a síntese de uma proteína completamente diferente do que era esperado, né? E aí isso acaba causando algum tipo de transtorno com relação ao metabolismo do indivíduo, né? Então a gente pode ter aí esses fatores como resultado, né, resultando em uma mutação, e aí elas podem causar uma série de consequências danosas ou à célula ou ao organismo de uma maneira geral, tá? As mudanças que podem ocorrer no material genético, elas são importantes, né? Porque o DNA, ele vai carregar determinadas informações, né, que são necessárias para a síntese de proteínas. Lembrando que ele é aquela receita que a gente precisa para ter aquela determinada proteína que vai fazer aquela determinada atividade, né, aquela determinada função no metabolismo, né, do ser vivo, tá? Então, o que pode acontecer? Algumas modificações podem alterar diretamente a proteína que está sendo sintetizada, né? De forma que a gente, no final, tenha a expressão de uma característica que, no fim das contas, não era esperada, tá? Também podemos ter mudanças fisiológicas, reprodutivas, comportamentais, né? Por conta dessas mutações. A mutação, então, ela representa, né, a principal fonte da diversidade genética, né, além da intervenção da seleção natural. Então, ela vai, essa expressão gênica, né, essa mutação, juntamente com a seleção natural, elas vão ser um fator aí determinante para saber se ela vai permitir a adaptação daquele organismo às mudanças que ocorrem continuamente no meio ambiente, tá? Não basta haver uma alteração em grande escala, né? Porque alguns organismos possuem tolerância muito baixa a determinadas alterações no ambiente, né? Se a gente levar em conta, por exemplo, um micro-organismo que vive num ambiente aquático, dependendo da alteração que você tiver, por exemplo, uma alteração de pH ou de salinidade, ele não vai ser tolerante, né? Então, ele vai acabar morrendo. Se eu tenho, dentro desse pool, desse reservatório genético da população desse organismo, né, dessa espécie, essa variabilidade genética, eu vou passar a ter uma seleção, de forma que
aquele grupo, né, que apresenta aquele determinado gene, que foi resultante daquela alteração, passa a se tornar mais apto, tá? Então, as mutações, elas são aleatórias, elas ocorrem aleatoriamente e elas podem gerar diferentes respostas no organismo. Podem afetar positivamente, negativamente ou não afetar de forma alguma aquele indivíduo.